Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago um vídeo assim um bocado diferente do que eu costumo fazer, porque eu não consigo ignorar o que se está a passar em Israel e na Palestina e, portanto, eu decidi que tinha de vir falar sobre este tema. Não consigo ignorar injustiças, vocês sabem, eu não suporto injustiças e, portanto, tinha que vir falar sobre isto. Não consigo ajudar, nem sei como ajudar, nem sei se é possível ajudar, portanto a única maneira que eu vi de fazer algo útil é de dar a conhecer a mais pessoas o que realmente está a passar. Na minha cabeça eu não consigo aceitar e não consigo processar o facto daquelas pessoas estarem a passar pelo que estão a passar e nós estarmos nas nossas vidas tipo, como se nada tivesse a acontecer basicamente e o resto do mundo não estar, quer dizer, estão a ligar ao que se está a passar, mas ninguém vai fazer nada para mudar isso e na minha cabeça isso não faz sentido nenhum porque eu penso imensas vezes que podia ser eu, podemos ser nós a estar no lugar daquelas pessoas, só não somos porque tivemos sorte e pá, para mim toda a gente tem os mesmos direitos ou devia ter os mesmos direitos e a única diferença entre mim e uma pessoa que está na Palestina é que os meus direitos estão a ser cumpridos porque tive a sorte de nascer em Portugal e os delas não estão. Portanto, nós já ouvimos falar sobre conflitos na faixa de Gaza há imensos anos e eu sou-vos sincera, só agora é que eu dei-me ao trabalho de ir procurar realmente o porquê disto estar a acontecer e eu sei que a maior parte das pessoas nem sequer percebe ou sabe bem o que é que está a acontecer, sabem que eles estão lá de um lado para o outro a mandar mísseis, mas não sabem bem o porquê ou então também não querem saber, então eu dei-me ao trabalho de ir fazer assim uma pesquisa para tentar perceber e para vos contar agora, não é? A origem de todo o conflito entre palestinos e israelenses e depois também vou falar um bocadinho sobre o conflito atual e o que gerou o conflito atual e como é óbvio já sabem que eu tenho que dar a minha opinião. Bem, Israel e Palestina são territórios que já são muito antigos, têm imensa história antes de Cristo, mas eu vou começar por um momento em específico que foi a derrota do Império Otomano que tomava conta da Palestina e de outros territórios na Primeira Guerra Mundial e foi a partir daí que a Palestina ficou sob o comando da Grã-Bretanha. Pronto, nessa altura haviam cerca de 1 milhão de muçulmanos na Palestina e cerca de 100 mil judeus que vinham da Europa Ocidental, eram imigrantes, e nessa altura muçulmanos e judeus conviviam no mesmo território e não havia problema. E tudo tinha ficado bem se não tivesse começado a haver um aumento exponencial da população de judeus. Esta imigração exponencial de judeus para a Palestina foi incentivada por um movimento chamado sionismo, que é um movimento internacional criado com o objetivo de fundar um Estado judaico independente e soberano na Palestina, e isto fez com que entre 1882 e 1923 chegassem à Palestina cerca de 80 mil judeus. Esta chegada em massa de judeus à Palestina obviamente não agradou aos muçulmanos. Aliás, eu li que eles não se importavam que os judeus estivessem lá, mas chegaram a uma altura em que eles disseram não podem vir mais porque já estão a invadir o nosso território, não é? E tipo, ninguém quis saber, portanto eles começaram a passar-se e começaram a haver os conflitos entre os dois povos. Isto tudo levou a uma revolta árabe em 1936 que não foi só contra os judeus, mas também contra os britânicos que apoiavam o movimento dos judeus. Esta revolta árabe fez com que os britânicos recuassem na sua promessa aos judeus de criarem um território para eles naquela região e isso fez com que a Grã-Bretanha basicamente impusesse várias medidas de restrição à imigração de judeus, o que não adiantou de grande coisa porque eles continuaram a emigrar de forma ilegal. Com a Segunda Guerra Mundial, a imigração de judeus para a Palestina intensificou-se, como é óbvio, e entre 1945 e 1948 chegaram cerca de 85 mil judeus à Palestina. No entanto, a Grã-Bretanha estava um bocado preocupada com o que estava a passar e em 1947 impediu a entrada de um navio vindo de França com cerca de 4.500 judeus, a maioria vítimas do Holocausto, e pronto, a Inglaterra impediu a entrada destas pessoas na Palestina, o que deixou a comunidade internacional bastante perplexa porque ainda estava, basicamente o mundo todo ainda estava
assimilar e ainda estava muito presente o que tinha acontecido aos judeus nos campos de concentração nazi, então esta decisão feita pela Inglaterra não foi bem vista. Os judeus claramente também não reagiram bem a estas decisões e por isso começaram-se a formar grupos armados e terroristas dos judeus que foram responsáveis por vários ataques a cerca de 400 a 600 vilas palestinas e saqueavam e incendiavam essas vilas, o que provocou o êxodo de cerca de 700 mil palestinos entre 1947 e 1948 para territórios vizinhos onde se criaram grandes campos de refugiados. Com o caos instalado, os ingleses decidiram dar de frosques, não é? E entregaram este problema à ONU, que decidiu que 53% daquele território ficaria para os judeus, que eram cerca de 700 mil na altura, e o resto ficaria para a Palestina, que tinha cerca de 1,4 milhões de pessoas. E Jerusalém permaneceria sobre o controle internacional. Esta proposta feita pela ONU foi inicialmente aceita por Israel, no entanto, a comunidade palestina não concordava e considerava que a divisão feita era ilegal. Então, a partir de 1948, os ingleses saíram completamente da Palestina e cerca de 2/3 dos árabes que moravam nas regiões que foram atribuídas a Israel pela ONU foram expulsos ou fugiram, o que fez com que se criassem vários campos de refugiados nos países vizinhos, na Síria, no Líbano, na Jordânia e mais tarde na faixa de Gaza. Para quem não tem bem a noção do que é a faixa de Gaza, a faixa de Gaza é um território que fica na costa oriental do mar Mediterrâneo, entre o Egito e Israel, e tem cerca de 41 km de comprimento e, no entanto, apenas 6 a 12 km de largura. Ou seja, tem 365 metros quadrados, o que é super pouco para a quantidade de pessoas que vive lá, que é cerca de 1,9 milhões, ou seja, quase 2 milhões de pessoas, o que faz com que seja um dos territórios mais densamente povoados do mundo. Queria aproveitar também para falar um bocado sobre o que é a Palestina, porque acho que a maior parte das pessoas nem tem noção do que é a Palestina, porque tecnicamente não há um território contínuo a que possamos chamar Palestina. Os palestinos basicamente têm vários territórios e a ONU considera-os como o Estado da Palestina, ou seja, teoricamente eles são um Estado independente, mas na prática não. A Palestina é um território formado pela Cisjordânia e pela faixa de Gaza e basicamente eles advogam Jerusalém Oriental como a sua capital. No entanto, devido aos assentamentos que Israel tem feito, eles acabam por ter assim umas pintinhas no mapa. E a faixa de Gaza que é controlada pelo Hamas, mas não têm um território assim fixo e independente. Agora, fechando este pequeno parênteses que eu fiz aqui e voltando à história que eu estava a contar, não é? Estávamos em 1948, quando cerca de 2/3 dos árabes foram expulsos dos sítios onde moravam na Palestina pelos judeus, e isto fez com que se criasse uma espécie de sentimento anti-judeu pelos países árabes ali à volta, que também decidiram expulsar os judeus dos seus países, como o Iraque e o Egito, por exemplo. Isto também fez com que esses judeus tivessem que ir para algum lado, não é? Muitos emigraram para os Estados Unidos, para a Europa, para a América Latina, mas cerca de 2/3 instalou-se em Israel em campos de refugiados. Em 1967 deu-se a Guerra dos 6 Dias, que foi basicamente uma guerra entre Israel e vários países árabes ali à volta, como o Egito, a Jordânia, a Síria, o Iraque. E Israel saiu vencedor desta guerra, fazendo com que controlasse a faixa de Gaza, a Península do Sinai, a Cisjordânia e as colinas de Golã. E isto fez com que os palestinos criassem uma organização que se chama OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina. Isto tudo motivou vários ataques contra israelitas em todo o mundo, incluindo na Europa, e fez com que os conflitos entre estes dois povos se tornassem constantes. Inclusive, a OLP apoiou basicamente os mísseis que foram lançados contra Israel pelo Saddam Hussein na Guerra do Golfo. Portanto, os últimos anos têm sido marcados por conflitos entre Israel e o Hamas. O Hamas é um grupo terrorista palestiniano que surgiu devido a um conflito interno e é o maior dos grupos militantes islâmicos que existe na Palestina. Surgiu em 1987 devido à revolta dos palestinianos contra a ocupação israelense e basicamente eles comprometeram-se a destruir Israel. Inicialmente este grupo tinha como propósito de implementar uma luta armada com Israel e ao mesmo tempo oferecer programas de bem-estar social aos palestinos. No entanto, a partir de 2005 eles começaram a envolver-se na política de Israel
e conseguiram obter a maioria dos votos, conseguindo deitar abaixo a oposição, que era um grupo que se chama Fatah, e por isso hoje controlam a faixa de Gaza. Provavelmente já devem ter ouvido falar sobre o Hamas nas notícias, e Israel basicamente está como que a dar uma desculpa para o que está a acontecer ao dizer que está a combater os terroristas e a matar terroristas. É verdade que o Hamas é um grupo terrorista e que não é de todo a solução para uma possível paz, até porque eles excluem qualquer hipótese de entendimento com Israel. No entanto, eles não estão a matar só terroristas. Como eu disse há bocado, são quase 2 milhões de pessoas que vivem na faixa de Gaza e os mísseis não escolhem quem é que matam. Estão a matar crianças, estão a matar mulheres, estão a matar famílias, a destruir as casas das pessoas e, portanto, não estão a matar só terroristas. Passando para o conflito atual, não é? Senão eu não me calo. O conflito atual que está a acontecer entre Israel e Palestina, que nem sequer se pode chamar bem conflito, mas eu já falo disso, teve 2 motivos principais. O primeiro foram os assentamentos judeus, que já ocorrem há muitos anos, mas pronto, ultimamente tem havido assentamentos judeus na cidade velha de Jerusalém e basicamente eles continuam a expulsar palestinos das suas casas. Basicamente eles chegam lá, mandam-nos sair para porem lá colonos judeus, basicamente é isto, e as pessoas nem podem levar nada das casas, é tipo, sai da tua casa, vai-te embora, vai para onde tu quiseres, tipo, porque estas pessoas precisam da tua casa. E como podem calcular, isto não tem pés nem cabeça e qualquer um de nós ficava revoltado se nos fizessem isto. O segundo motivo para o que está a acontecer foram as repressões da polícia israelita durante o Ramadão aos palestinos, que levou ao uso de granadas e de gás lacrimogéneo na mesquita de Al-Aqsa, que para quem não sabe é o terceiro local mais sagrado do Islão a seguir a Meca e Medina, e portanto, não preciso dizer mais nada, não é? Estes foram os 2 principais motivos para que o Hamas decidisse lançar foguetes contra Israel, contra várias cidades, incluindo Tel Aviv, e como é óbvio, Israel respondeu de volta. Agora vamos a pontos que eu queria focar e que eu acho mesmo importante que as pessoas entendam, que é, primeiro, Israel tem muito mais poder que a Palestina e os conflitos recentes basicamente são caracterizados por bombardeamentos aéreos maciços por parte de Israel em áreas que são densamente povoadas por palestinos, enquanto que basicamente os foguetes lançados pelo Hamas quase nem chegam a afetar as populações em Israel, porque a maior parte deles são interceptados pelo Domo de Ferro, que é um sistema antimísseis que Israel tem, e pronto, muitos deles acabam por cair em zonas que nem são povoadas. Portanto, uma coisa que eu acho que é importante as pessoas perceberem é que isto nem sequer é bem um conflito, porque para mim um conflito é quando as pessoas estão em pé de igualdade e estão a lutar. Quando isto não está a acontecer, porque há claramente um opressor, que é Israel, e um oprimido, que é a Palestina. E a vitória definida por Israel como a destruição do Hamas, como se estivessem a fazer algo bom porque estão a destruir um grupo terrorista, basicamente é tudo um pretexto para acabar com qualquer poder político que possa existir na Palestina, que os trave e que os impeça de chegarem à faixa de Gaza e de tomarem conta daquilo, que já agora tem jazigos de gás natural, que é o que lhes interessa também, e basicamente também poderem tomar conta da cidade de Jerusalém, porque o Hamas, apesar de ser mau, é a única força que está a defender a Palestina, o que é triste porque é um grupo terrorista. E eu encontrei uma frase interessante que é de um jornalista que se chama Pepe Escobar, que escreveu que isto era uma guerra energética disfarçada de limpeza étnica em câmara lenta, e eu até concordo, porque eu acho que isto já ultrapassou muito o conflito religioso e nem sequer podemos chamar conflito religioso ao que se está a passar. Claro que isto mete religião, mas não é só religião e, na minha opinião, não é a causa principal. Óbvio que isto também tem muito a ver com uma cidade, que é Jerusalém, porque Israel basicamente quer considerar ou considera que Israel, toda a cidade, é a capital do Estado judeu, e a Palestina considera que Jerusalém Oriental, que basicamente é a cidade velha de Jerusalém, é a capital de um possível Estado independente que é guardado por eles. Nos últimos 50 anos, Israel tem feito vários assentamentos em Jerusalém, onde vivem cerca de 600 mil judeus, e tem expulsado constantemente os palestinos da cidade, o que
que segundo eles, e como é óbvio, é algo que é ilegal segundo a lei internacional e é um grande obstáculo à paz, coisa que Israel nega. Portanto, na minha opinião, enquanto não houver um acordo quanto a Israel, estes dois povos nunca, mas nunca se vão entender. E depois há outra coisa que é, Jerusalém não é uma cidade sagrada só para judeus e só para muçulmanos, mas também para cristãos. Ninguém pensa muito nisto porque lá está, o conflito é mais entre judeus e muçulmanos, mas também existem cristãos e a cidade de Jerusalém é a cidade sagrada para os cristãos. No entanto, como eles representam cerca de 1% da população de Jerusalém, ninguém lhes dá muita atenção e eles ficam lá só no cantinho deles. No entanto, eles também estão a sofrer com isto e eu também já vi várias cenas de cristãos a dizer que se isto continuar, em breve vão deixar de existir cristãos em Jerusalém. Muitos estão a fugir ou outros também estão a ser afetados pelo conflito. E por isso Jerusalém é basicamente uma panela de pressão onde metem tipo várias religiões a conviver não é bem a conviver porque aquilo tem vários bairros, eu vou deixar aqui uma imagem para vocês verem, aquilo tem vários bairros e por isso eles estão cá ainda separados, mas não estão porque é a mesma cidade, então aquilo é tipo uma panela de pressão que parece que a qualquer momento vai tipo rebentar. E outra coisa que eu queria dizer é que os cristãos são cristãos, mas acima de tudo eles são palestinos também, porque a Palestina tem as 3 religiões, obviamente que Israel é maioritariamente judeus e a Palestina tem maioritariamente muçulmanos, no entanto os cristãos também fazem parte da Palestina e por isso também estão a ser afetados. No entanto, como eu já disse, isto para mim já ultrapassou os limites de conflito religioso, se é que alguma vez o foi. E depois há outra coisa para mim que me faz muita impressão, que é, eu já fui mais religiosa, sei lá, já acreditei mais na religião, no entanto não consigo não acreditar em algumas coisas e faz-me super impressão, para as pessoas que não são religiosas, para mim Jerusalém é uma cidade que eu adorava visitar, porque é uma cidade com uma história inagualável, tipo, para todas as religiões, tem imensa história e eles estão literalmente a destruir aquela cidade. Ou seja, para mim é estúpido e eles nem sequer podem dizer que isto é um conflito religioso, porque se eles são tão religiosos, eles não deviam estar a destruir a cidade sagrada para eles, ou tipo, estarem a fazer conflitos e a desonrarem basicamente as religiões com o que se está a passar. Eu por acaso uma vez vi um documentário sobre Jerusalém e eu achei aquilo incrível, porque estarem tantas religiões no mesmo sítio, com hábitos tão diferentes e com crenças diferentes, achei que era uma cena incrível e o ser humano, se conseguisse fazer isso sem andar à porrada, era o máximo. Porque, na minha opinião, nem sequer deviam existir conflitos religiosos, acho isso só a maior parvoíce de sempre, porque se eu acredito numa coisa e outra pessoa acredita noutra, a única coisa que eu tenho que fazer é respeitá-la e ela respeitá-la a mim, tipo, não temos que andar à porrada para ela acreditar no que eu acredito e eu acreditar no que ela acredita, porque não vamos sair da cepa torta, mas aparentemente muita gente no mundo não percebe isso. E pronto, lá está, Jerusalém para mim é uma cidade incrível, que fico extremamente triste por o que se está a passar lá, porque é uma cidade que eu gostava imenso de visitar um dia. E pronto, era basicamente isto que eu vos queria dizer, malta. Acho completamente absurdo, não cabe na cabeça de ninguém, em pleno século XXI, isto estar a acontecer. Depois há outra coisa que também ninguém se lembra, que é, nós ainda estamos numa pandemia, ou seja, o Covid não desapareceu naquela região. Aliás, hoje de manhã vi que Israel destruiu o único centro de Covid que existia na faixa de Gaza. Portanto, parabéns para eles. Também, infelizmente, é triste dizer isto, mas como é óbvio, as pessoas não se vão preocupar com o Covid quando podem morrer com um míssil, tipo, assim, não é? Isto é triste e é, tipo, é mesmo estúpido dizer, mas é verdade, não é? Eu também não me preocupava com o Covid se estivesse lá. E é isto que me faz chegar à conclusão que nós temos imensa, mas imensa sorte e ainda nos queixamos. Nós não estamos a levar com mísseis, portanto, podemos cumprir perfeitamente as medidas do Covid e mesmo assim há pessoas que não cumprem, sportinguistas, não é? Não estou a falar para todos, estou a falar para aqueles que foram para o balado todos felizes, não é? E lá está, isso é ridículo. Eu sei que nós vivemos nas nossas vidas e não vamos estar sempre a pensar nisso, apesar desta semana, por acaso, sempre que eu estou a pensar em alguma porcaria estúpida, eu lembro-me que podia ser eu lá, porque eu acho que as pessoas têm que pensar nisso, tipo,
podíamos ser nós, simplesmente não somos porque tivemos sorte. É só essa a diferença. E depois, não me cabe na cabeça isto estar a acontecer em 2021. Tipo, como é que em 2021 ainda andam pessoas à porrada na guerra porque querem um território? Tipo, isto soa-me a 1143. Tipo, não, 2021. E depois o pior é eles estarem à guerra há tantos anos, tipo, mais de 100 anos de conflito, e eles ainda não terem percebido que não vão chegar a lado nenhum assim. Tipo, eu não percebo, eu gostava de perceber, sinceramente, mas eu não percebo o que é que vai na cabeça de Israel que acha que a solução é esta. Mas pronto, isto é como todas as guerras, não é? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o ser humano não percebe que as coisas não se resolvem à porrada. Mas, isso revolta-me. O que eu queria também focar era que Israel não é um santo, porque muitas vezes os mídias fazem parecer com que Israel não seja visto como o que realmente é, até porque eles têm o apoio dos Estados Unidos, o que, como devem imaginar, é uma coisa assim muito grande, não é? Obter o apoio dos Estados Unidos é logo um pretexto para ninguém mexer contigo. Portanto, eles muitas vezes são vistos bem na fotografia e não se vê, e pronto, fazem ali um Photoshop, estão a ver? Não se vê bem o que é que eles realmente estão a fazer e eles não estão a matar só terroristas. E depois há o outro ponto que é na Europa e não só o resto do mundo. As pessoas veem muitos muçulmanos como terroristas, então acham que sim, tipo, o Israel está a combater o terrorismo. Está a combater o terrorismo. Não está, malta. Porque lá está, como eu disse, quer dizer, está em relação ao Hamas, mas o Hamas é tipo uma pequena parte, tipo, eu não sei quanta gente é que faz parte de lá, mas tipo, arrisco-me a dizer que é tipo nem um terço, se calhar, da população da faixa de Gaza, ou seja, eles estão a matar crianças, estão a matar pessoas novinhas que ainda tinham muita vida pela frente, estão a destruir literalmente a vida às pessoas, a família, estão a destruir tudo e toda e qualquer possibilidade de uma vida para aquelas pessoas. E é isto, malta. Lembrem-se sempre que podíamos ser nós. Podia ser eu, podia ser tu, podíamos ser nós a estar lá. E apesar de eu não saber bem se isto algum dia vai acabar, porque, como eu disse, é quase impossível e isto é mesmo triste, mas pá, eu senti que devia falar sobre isto e eu sinto que apesar de eu não poder fazer nada em relação ao que está a passar, ao menos eu falei e ao menos refleti sobre o assunto, o que é sempre bom. E pronto, talvez um dia, quando eu for médica, me lembre de ir para um sítio desses, porque é uma coisa que eu gostava imenso de fazer, porque, opá, não sei, não consigo, a minha cabeça não consegue mesmo processar o facto de eu estar aqui e as pessoas estarem lá, quando eu sou literalmente igual a uma pessoa que está lá e a minha vida vale tanto como uma pessoa que está lá, portanto, pensem nisso.